Bom dia, pessoal. Bom dia, né, para quem assiste as aulas de manhã, boa tarde para quem vê as aulas à tarde. Nós estamos com o nosso livro de ciências, Buriti mais Ciências, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as tecnologias sustentáveis. Essas atividades estão na página 42, 43, 44 e 45 do livro de vocês. Nós estamos na semana 8 das atividades não presenciais. Meu nome é professora Cláudia, estudamos na Escola Municipal Professor Irineu Leister. Então, o que são as tecnologias sustentáveis? Então, para a gente poder falar sobre as tecnologias sustentáveis, é interessante que inicialmente a gente compreenda o que é uma tecnologia, e depois a gente passe a esse conceito de sustentável, tá? Então, tecnologia, gente, é tudo aquilo que o homem cria para poder desenvolver melhor as suas atividades. Então, se a gente for pensar na história da humanidade, inicialmente, lá no início da história, o homem utilizava, ele fazia uma fogueira e colocava a carne da caça dele ali naquela fogueira, né, naquela brasa ali que ia se fazendo com a queima da madeira e fazia o almoço dele. Algum tempo depois, o homem criou objetos para poder cozinhar, assar o alimento dele, né? Fez a panela de barro, depois de mais algum tempo fez a panela de ferro e de alumínio, e aí com uma série de outros materiais foi criando esse utensílio, que é uma tecnologia, né? Porque foi uma produção humana para resolver uma situação, problema, né? Que era a produção aí do alimento, né? Fazer o alimento, o cozimento do alimento, né? Então, e aí existem outras tecnologias que fazem o mesmo papel, né, de assar ou cozinhar a carne. Hoje em dia a gente vê assim outras tecnologias bem mais avançadas, né? A gente vai ter aí panelas que a gente não precisa de gordura, panela de vidro, a panela que vai na eletricidade, não precisa você ficar acompanhando o cozimento, né? Então, são as evoluções aí desse objeto, né, que inicialmente o objetivo inicial dele é preparar o alimento, né? Então, toda essa tecnologia é criada para fazer um recipiente onde eu possa pôr o meu alimento a fim de cozinhá-lo ou a fim de assá-lo. Então, isso é tecnologia, tá? Dando um outro exemplo, o giz que a gente escreve na lousa. O giz é uma tecnologia, a lousa é uma tecnologia. Ambos foram criados para que o professor pudesse explicar para um número maior de pessoas, né, alguma teoria, alguma atividade. Hoje, nós estamos utilizando o computador, a internet, né, os programas aí, os aplicativos que a gente utiliza para a gente se comunicar, para a gente ter a nossa aula, para a gente realizar a nossa aula, para eu poder explicar o conteúdo para vocês e para que vocês possam visualizar esse conteúdo e compreender, né? Então, tecnologia não é só, digamos assim, esses aparelhos eletroeletrônicos mais modernos. Então, todo objeto que é criado com a intenção de resolver uma situação, um problema, né, alguma coisa que o homem precise fazer, todo objeto criado com uma função é uma tecnologia, tá bom? Então, agora nós vamos ver o que significa ser sustentável. Então, aí no segundo parágrafo de vocês, diz assim: uma atividade sustentável deve levar em conta a disponibilidade de recursos. O que é disponibilidade? Precisa considerar se existe o recurso ou se não existe o recurso. O que é o recurso?
O recurso é o material com que vai ser feito o objeto, né? A forma de usá-los. Como é que vai ser usado aquele recurso? Eu vou ter que retirar muito recurso da natureza, dá para eu fazer uma economia, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser utilizado? A redução da emissão de resíduos. Após eu fazer esse meu objeto, ou no uso desse meu objeto aí, como é que vai ser a produção dos resíduos, né? Vai emitir muito resíduo esse tipo de tecnologia que eu estou usando ou não? É pouco resíduo, né? Resíduo é tudo aquilo que sobra na natureza. Não só depois que eu utilizo o produto, mas inclusive na fase de produção, né, daquele objeto ou daquele produto. Depois eu preciso considerar também o bem-estar das pessoas envolvidas no processo, né? As pessoas que precisam daquele objeto, né? Elas estão sendo bem atendidas, que precisam daquela tecnologia, elas estão sendo bem atendidas, né? Ou pode melhorar aí essa tecnologia em nome do bom atendimento, de fazer com que esse objeto fique mais eficiente para que a pessoa possa utilizar. E a viabilidade econômica da atividade. O que é viabilidade? Economicamente, aquele objeto que foi inventado, ele é possível de ser produzido em larga escala? Né? Dá para produzir muito? Eu fiz lá, eu inventei uma panela que não deixa resíduo nenhum, que, né, ela pode ser utilizada durante muito tempo, ela não estraga os alimentos, não, né, tem vários benefícios quando eu utilizo aquela panela, mas de repente eu coloquei assim tanta coisa na panela que ela ficou uma coisa muito cara, né? E aí isso inviabiliza, é impossível de produzir em grande escala, né? Não dá para produzir muito daquele material. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para que aquele objeto que eu estou criando ou a atividade que está sendo realizada, para dizer se ela é sustentável ou não. Então, eu preciso considerar todos esses fatores. Então, vamos lá. A disponibilidade de recurso, se tem ou não tem material, que tipo de material vou utilizar. A forma como eu vou usar esse material, a redução da emissão de resíduos, o bem-estar das pessoas envolvidas no processo e a viabilidade econômica da atividade. Então, são 5 pontos aí que eu preciso perceber, preciso analisar para saber se essa atividade é uma atividade sustentável. Aí no livro de vocês tem atividades e objetos, né, sustentáveis e exemplos, né, de como funcionam isso aí. Já funcionam. Então, vocês podem dar uma lidinha, né, no que diz sobre a usina solar, na produção ecológica de alimentos, das lâmpadas de LED, do vaso sanitário com acionamento duplo. Então, todas essas atividades e objetos foram criadas a fim de minimizar o impacto ambiental, né? Fazer com que o meio ambiente seja menos prejudicado, tá bom? E aí nós vamos ter algumas questões a respeito dessas atividades. A questão número 1, vocês precisam dizer para mim qual é a importância do desenvolvimento das tecnologias sustentáveis. Vocês acham que isso é importante, sim ou não? Por quê? Né? A número 2, o que você acha necessário para que as pessoas adotem práticas de vida mais sustentáveis? Essas práticas de vidas mais sustentáveis, gente, diz respeito a pequenas coisas, pequenas mudanças que a gente pode fazer dentro da nossa casa, tá? Porque, na realidade, as grandes mudanças, elas começam pelas pequenas mudanças.
Então, eu só consigo fazer com que um município, por exemplo, gaste menos energia elétrica se todas as pessoas, cada casinha, cada comércio, cada lugar daquela cidade se conscientizar, as pessoas se conscientizarem de que precisa economizar energia. Aí, quando eu vou juntar o montante de toda a cidade, eu vou perceber que eu estou economizando, que eu estou gastando menos. Por quê? Porque todas as pessoas fizeram, né, tiveram aí um comportamento mais sustentável, né? Então, vocês vão dizer aí quais são, né, o que você acha necessário para que as pessoas adotem práticas de vidas mais sustentáveis. Eu já volto com a próxima página, tá bom?